Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 83. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários. Nós vamos refatorar o nosso template do formulário que nós temos até agora para tentar simplificar o CSS e as mensagens de erro. O formulário que nós temos é ainda um formulário pequeno, nós não temos muitos campos, porém ele já está começando a ficar muito grande. E se a gente olhar o código, até a metodologia que a gente utilizou na aula passada para poder criar os campos mais rápido, a gente está vendo que se eu quiser criar um campo novo agora, por exemplo, chamado de ABC, eu só venho aqui e mudo todas as ocorrências e tenho um ABC. Então a gente tem muitas informações que estão sendo repetidas em todo o formulário. Por exemplo, nós estamos aplicando aqui duas classes, uma de erro, uma de feedback, do próprio Bootstrap 3, toda vez que o campo não for válido e o campo tiver sido tocado, ou seja, o usuário colocou foco no campo. E outra coisa que nós temos aqui também, que está sendo repetida, é que nós temos essa parte aqui. Nós temos dois spans para poder aplicar esse ícone aqui e também colocar essa borda vermelha em volta do campo, além dessa mensagem de erro que está aqui. Então a gente consegue refatorar e a gente consegue simplificar um pouco mais o código que está aqui no nosso formulário e também ajudar para quem for dar manutenção nesse formulário futuramente a criar campos novos, caso seja preciso, com menos código. Então vou abrir aqui o componente do meu template form e nós estamos utilizando aqui o class binding. Nós tivemos uma aula durante o módulo de diretivas onde a gente aprendeu a utilizar a diretiva do ngClass. Nesse caso, para poder utilizar a diretiva do ngClass, o que a gente fazia? A gente colocava aqui um objeto e nesse objeto a gente coloca o nome das classes. Então aqui vai ser uma string hasError e nós vamos aplicar essa string hasError. E aqui é uma expressão, nós vamos colocar essa expressão também aqui, assim. E a gente poderia colocar uma vírgula aqui e fazer a mesma coisa para o hasFeedback. Então, utilizar esse código aqui ou utilizar esse código aqui de cima, tanto faz, vai depender do seu gosto pessoal, os dois estão corretos. Porém, utilizar essa diretiva aqui, ngClass, ela vai permitir que a gente tenha um pouco mais de reuso de código. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse objeto aqui, exatamente do jeito que está nessa diretiva. Vou vir aqui no meu componente e vou criar um método, por exemplo, aplica CSS de erro. Nesse caso, ele vai receber o campo que nós estamos utilizando. Nesse caso, vai ser o campo de nome. Então, vou botar aqui o campo. E ele vai retornar exatamente esse conteúdo aqui. Então, vou colocar isso daqui. Só que no caso de nome, eu vou colocar aqui campo. Só que vocês podem ver que a gente ainda tem código repetido. Então, vou colocar aqui um verifica. Nós estamos verificando se o campo é valid e se o campo foi tocado. Então, touch. Nesse caso, eu também vou passar o campo e eu vou retornar essa expressão aqui. Se o campo não for válido e se o campo foi tocado. E aqui a gente já consegue chamar o verifica valid e touched, passando o campo e já tem aqui a parte de reuso de código também, que fica bem mais fácil. E agora o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui no template e vou chamar esse aplica CSS de erro. O que eu vou passar? Eu vou passar o próprio campo, que nós temos aqui a variável local que está associada ao ngModel. Então vou copiar e vou colocar aqui. E como isso daqui é um método, eu vou fazer um property binding da diretiva do ngClass e eu posso tirar isso daqui e já fica um pouco melhor. A gente já se livra de duas linhas de código aqui no nosso template. A gente pode aplicar isso daqui em todos os campos. Então, por exemplo, aqui é o e-mail, então vou colocar aqui e-mail e a gente pode remover essas duas linhas de código aqui e nós vamos fazer isso em todos os lugares que a gente colocou esse CSS. Então, aqui vai ser CEP. E aplicando para todos os campos, já temos aqui
algumas linhas de código que foram economizadas. E a gente pode também simplificar isso daqui. Vou parar o ngServe e eu vou criar um novo componente, ngGC, para criar o componente, e eu vou chamar esse componente de campo control, porque esse vai ser um controle do campo, e eu vou chamar de erro. Já criou, já atualizou o form module também, só que nesse caso eu vou, na verdade, tirar aqui do app module e vou passar ele para dentro do módulo do template, já que a gente está utilizando no template form. Campo control error component. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou abrir o HTML, vou voltar aqui no meu componente, vou pegar exatamente esse código, esses dois spans e também essa div, vou passar para cá. E aqui o que nós vamos fazer? Deixa eu indentar aqui um pouco. Para exercício aqui, eu vou remover essa parte do área. Vocês podem ter isso no projeto de vocês, inclusive é importante. Para o nosso exercício, eu vou remover. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos o CSS do Bootstrap, mas nós temos dois spans. E aqui a gente tem a expressão. Essa expressão que está atrelada a um ngIf, portanto, ela precisa ser booleana. Então, eu vou pegar aqui esse campo e nós vamos tornar esse componente um componente reusável, um componente que vai apresentar informações. Então, aqui eu vou colocar mostrar erro, que vai ser do tipo boolean. E esse mostrar erro vai ser um campo de input que a gente aprendeu lá no início do curso. Esse campo de input é o que vai ser, é que o próprio formulário vai passar. Então, no lugar de ter toda essa expressão, quem vai ser responsável por passar essa expressão vai ser o nosso próprio formulário. Então, se mostrar erro, aqui novamente se mostrar erro, e vocês podem ver que a gente está repetindo isso aqui 3 vezes, então a gente pode melhorar ainda um pouquinho mais. Vou colocar aqui uma div, vou passar isso tudo para dentro dessa div, e eu vou pegar esse ngIf erro, vou passar para essa div aqui, porque a gente só vai mostrar essas informações caso precise mostrar o erro, e com isso a gente já deixa ainda um pouco mais limpo o nosso formulário. Então o ngIf vai ficar aqui em cima da div e a gente pode deixar aqui. Nesse caso, a gente já conseguiu limpar aqui um pouco esse mostra erro, na verdade eu posso remover isso aqui também. E só está faltando ainda a mensagem de erro, então eu vou voltar aqui no meu controle, vou duplicar e vou colocar a mensagem de erro, que nesse caso vai ser uma string. Então, eu vou poder fazer o reuso através de um componente genérico que vai mostrar aqui a mensagem de erro. Vou pegar aqui o seletor, nós vamos voltar aqui no nosso template, nós vamos utilizar esse seletor e aqui nós precisamos passar 2 informações. Uma informação é esse mostrar erro, que eu vou colocar aqui, que então é um property binding. E aqui a gente vai colocar uma expressão. E o outro é a mensagem de erro. Então, eu vou botar aqui também um outro property binding, que também vai ser uma expressão que nós vamos passar. Nesse caso, o que nós estamos querendo passar como expressão? Nós temos aqui esse ngIf, o nome válido e o nome touched. Porém, a gente já criou aqui um método no nosso componente para facilitar a nossa vida. Então, no mostrar erro, eu vou chamar esse método passando o próprio campo nome, que é o que nós temos aqui através da variável local. Então, eu vou indentar aqui para ficar um pouco melhor. E a mensagem de erro que nós vamos colocar aqui é nome obrigatório. Então, eu posso remover isso aqui tudo e deixar apenas isso aqui em cima. Como aqui a gente está passando uma string e ela está hard-coded, a gente está colocando isso fixo no código, eu posso tirar esse property binding daqui. O property binding só vai precisar caso a gente esteja associando a uma variável do componente, ou então a chamada de um método, ou então a uma expressão. Nesse caso, posso deixar esse nome é obrigatório. Vamos fazer novamente um ngServe para poder testar isso no browser. Aqui no browser, vou colocar foco e vou remover, e a gente continua tendo as mesmas validações. Então, o que a gente pode fazer aqui agora é copiar esse código aqui e em todos os locais, e a gente fazer o refactoring,
que tem aqui. Então, nesse caso aqui vai ser e-mail inválido. No caso do CEP, a gente vai ter aqui que CEP é obrigatório e aqui é CEP. Nesse caso aqui, nós temos que número é obrigatório, e a gente vai fazer isso com todos os campos. Depois de fazer o refactoring e aplicar esse campo novo e colocando os input properties, vocês podem ver que o nosso código caiu de 160 linhas para cerca de 120 linhas, e a gente ainda está utilizando indentação para poder facilitar a leitura do código. Então, nessa aula é só para mostrar para vocês que, mesmo a gente utilizando um outro framework de CSS e o código dos formulários estilo template driven fique maior também do que um código de um formulário estilo data driven, que nós vamos ver um pouco mais para frente, é possível sim a gente utilizar as próprias funcionalidades do Angular, como o property bind de classe, criar métodos nos nossos componentes para a gente validar os campos e tentar deixar o nosso formulário um pouco mais limpo, e também para facilitar a criação de novos campos no futuro e também facilitar a manutenção caso seja necessário. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!